Fala galera do YouTube, estamos chegando mais uma vez aqui no Arena Fanáticos e hoje começa uma proposta nova. Um esporte que começa a crescer cada vez mais no Brasil. Já está, na verdade, há bastante tempo aí com a galera que curte o futebol americano. A gente vai começar a falar também da NFL. Hoje é o Arena NFL, mas dentro desse Arena Fanáticos teremos outras modalidades dos esportes americanos, programas sempre especiais para você ligado aqui no YouTube. Tô aqui com meu parceiro, o Ricardo Pilat, ele que é do site The Playoffs, tá com a camisa do New Orleans Saints, a camisa do Drew Brees, um dos principais quarterbacks dessa temporada, campeão no Super Bowl em 2010. Sim. Né? O título histórico com Red Bush, com Drew Brees e companhia limitada. E a gente vai falar muito dessa temporada da NFL e curiosidades também do que está acontecendo. Tudo bem, Ricardão? Tudo bom, e você? Prazer te receber aqui. Grande prazer. O The Playoffs conquistando seu espaço e a NFL também. Fala um pouquinho qual é o projeto do site, que já está há bastante tempo aí no mercado. Inclusive a gente já fez algumas coisas juntas aí, né? Tá muito legal. Sim, a gente está aí há 3 anos no ar, né? É um projeto meu de faculdade. Inclusive foi bem na época desse título aí do Saints que a gente começou a estruturar junto com o Marco Miranda, que é um dos sócios do projeto também. E a gente estava na faculdade na época. Havia essa lacuna, esse espaço para os esportes americanos no Brasil. Pouca gente falava disso em português, né? Sites, na mídia em geral. E a gente aproveitou esse espaço para criar o projeto na época da faculdade, mas só em 2014 que entrou no ar. Desde então a gente está aí cobrindo os 4 principais esportes dos Estados Unidos, né? Além do futebol americano também basquete, beisebol e hóquei. E a gente percebe, né, esse crescimento grande do público de futebol americano no Brasil, da NFL principalmente. A gente consegue ver como esse público se desenvolveu nesse tempo, desde 2010 até hoje, pensando na época do projeto até hoje. Cada vez mais gente chegando, já escolhe um time para torcer e aquela paixão até meio parecida com o que a gente vê nos times de futebol aqui do Brasil, né? Então, pra gente está sendo muito legal. E com a temporada começando, é aquele momento pra gente que a gente espera o ano inteiro. A gente se prepara para isso, para essa temporada. E a NFL, né? Pra você que é ligado no YouTube, a NFL é uma temporada curta. Se você for pegar os esportes americanos, ela tem de setembro até final de janeiro, começo de fevereiro, quando tem o Super Bowl. Então é uma expectativa muito grande, né? Todo mundo fica esperando, nossa, demoram 8 meses, 9 meses para chegar aquele momento que você vê a NFL, e são só 16 semanas de temporada regular e mais 4 contando os playoffs e o Super Bowl. É pouco, se você for ver. Até por isso, muita gente fica numa expectativa muito grande. É uma liga, um esporte muito intenso, tanto dentro de campo quanto fora. Acho que por isso que tem essa questão dos torcedores brasileiros serem também bem fanáticos, porque é um esporte intenso, as pessoas esperam o ano inteiro, de fevereiro a setembro, para começar a temporada, enquanto na NBA, por exemplo, na Major League Baseball, os intervalos são um pouco menores. Sim. São jogos todos os dias, então os jogos, meio que a intensidade vai se espalhando durante os jogos nas outras ligas. Agora, no futebol americano, todo jogo é importante. A primeira derrota na temporada já é muito sentida por qualquer time. Por exemplo, na semana 1 agora tivemos os Patriots perdendo, depois de conquistar o Super Bowl no passado, surpreendente, né? Sim, perdendo na estreia em casa, de forma surpreendente. E já parece que está tudo errado nos Patriots. Já começa o pessoal falando, será que é tudo isso mesmo? Será que acabou a era Tom Brady? Mas não, é porque cada jogo vale muito. Então uma derrota já é sentida, ainda mais para um time como os Patriots. É verdade. Olha, você está acompanhando as imagens do nosso Rodrigão aqui na Arena NFL, dentro dessa Arena Internacional. Fique ligado, se inscreva no nosso canal, Arena Fanáticos. Já teve o primeiro vídeo lá, eu participei junto com o Lucas Piteri, que coordena esse projeto também, é um dos líderes desse projeto, muito legal, não só para o futebol americano, não só para o futebol internacional, a gente vai englobar muita coisa, inclusive fora dos estúdios, como a gente já fez o primeiro, vai ter curiosidade, vai ser muito bacana. Você está vendo aqui no fundo, né, no nosso cenário, camisas do futebol americano. O Ricardão tá com a dele, do Drew Brees, eu trouxe também a minha, que tá do Saints, do Drew Brees, né, do grande quarterback. Aqui atrás a minha do Cowboys está ali, do Michael Irvin. Pensa que é do Dez Bryant? Não é, aquela é do Michael Irvin, um grande wide receiver da equipe do Dallas Cowboys das décadas de 90 e de 2000. E ali também, claro, a do Peyton Manning e do Tom Brady, grandes campeões da NFL, além do Marshall Lynch, que voltou para essa temporada aqui com a do Seattle Seahawks. Ele não joga mais no Seahawks, agora ele está jogando no Oakland Raiders. The Beast está de volta e já começou muito bem. Aproveitando para falar dessa sua camisa, como veio essa paixão pela NFL, como veio essa paixão pelo New Orleans? New Orleans, que é um time que tem um título, né, na história da NFL, tem uma história até interessante, porque ele joga no Silverdome, onde teve aquela passagem do Katrina,
ficou marcado pela solidariedade do povo também. É um time hoje que começa a crescer também, inclusive no quesito popularidade, né, Ricardo? Sim, eu comecei a acompanhar a NFL antes de pensar em torcer pelo Saints, então demorou um pouco para eu escolher meu time. E eu acho que eu vejo esse fenômeno em várias pessoas que gostam da NFL, que demoram um pouco para escolher o time, porque você gosta tanto da liga em si, de como o esporte é legal. Então eu curto muito a NFL, espero muito para chegar a temporada da NFL, mas não que eu seja tão fanático assim pelo Saints, como eu sou, por exemplo, pro meu time de futebol. Então é diferente, eu acho que essa relação. E isso acontece muito aqui, acho que no público do Brasil, mas de qualquer maneira eu comecei a acompanhar mais ou menos no começo dos anos 2000, quando teve o Super Bowl entre Rams e Titans. Foi acho que minha primeira experiência assistindo um jogo, porque eu li no jornal sobre a partida, eu quis saber um pouco mais sobre o jogo, eu acabei assistindo naquele dia. Foi aquele famoso Super Bowl que por menos de 10 centímetros não teve um título pro Titans, né? A bola chegou, quase passou. Até uma curiosidade, naquele filme O Náufrago, né, do Tom Hanks, tem uma fala exatamente sobre isso, porque ele ficou fora, porque ele ficou preso na ilha, eles falam exatamente isso. Nós fomos ao Super Bowl, porque ele reside, né, em Memphis, né, no Tennessee. Nós não ganhamos o Super Bowl por 10 centímetros. Aquele time do Isaac Bruce, que era um grande wide receiver daquela época, também do Kurt Warner, que era o quarterback da equipe. E eu assisti esse jogo, depois assim, eu não tinha na época TV a cabo, assisti na casa do meu primo, por exemplo, essa partida, mas a minha relação mesmo começou a crescer com o futebol americano, e acho que com muita gente que começou a acompanhar nos anos 2000 por conta do videogame. Sim. Porque eu assisti o jogo e depois eu procurando jogos no meu PlayStation 1, eu vi que tinha o jogo de NFL e falei, pô, aquele jogo lá, vou comprar. E aí no começo você não vai entendendo muito bem o jogo, mas com o andar da carruagem você vai pegando as regras a partir do jogo, entende melhor o funcionamento dele. E aí, depois de alguns anos, eu sempre ia no meu primo, inclusive, para assistir jogos, sabendo sobre isso. Depois de um tempo com TV a cabo em casa, aí que deslanchou de vez de assistir todas as temporadas. E aí fui, no decorrer da década passada, conhecendo pessoas que gostavam de NFL, como, por exemplo, o caso desse meu amigo Marco, na faculdade. E então, no começo dessa década, a gente já estava num momento totalmente diferente em relação à NFL no Brasil. E nesse meio tempo também que surgiu a paixão pelo Saints, vendo vários jogos e tudo mais. O que aconteceu com o Katrina, acho que foi um fator importante na época para muita gente gostar do Saints hoje. Eu acho que é um time quase sem rejeição pelas pessoas por conta disso. O Drew Brees é um cara que tem muito carisma também, as pessoas gostam dele. Tem até uma certa dó dele, porque ele é um cara que todo ano quebra recordes, lança para 5.000 jardas e não ganha, não chega às vezes nem em playoffs porque a defesa não ajuda. Então é um time que tem um carinho muito grande, acho que das pessoas. Para mim foi assim também. Então, mas eu gosto de outros times, eu gosto muito dos times de Nova York nas outras ligas, então também acompanho os Jets, por exemplo. É o que eu falei, eu acho que a NFL é legal de você curtir vários times, você pode gostar de times diferentes, de conferências diferentes. Isso é uma coisa até interessante, porque eu tenho um pouco mais de idade que você, estou com 40, e eu comecei a acompanhar a NFL no Brasil quando ela chegou aqui, né, nas TVs a cabo. A ESPN era um canal que não era ainda de operadoras, ela vinha através de uma antena, talvez, não sei se sabe essa história. Você tinha uma antena UHF que você colocava na sua casa e você pegava a ESPN. Então eu comecei a acompanhar futebol americano a partir de 1989, né, que era a época que o 49ers estava muito bem, com o Joe Montana, com o Jerry Rice, né? Mas eu me tornei torcedor do Dallas Cowboys porque eu vi aquele time que depois começou a ganhar também. Eu falei, cara, eu gostei desse time, tem uma estrela azul, camisa branca, azul e branco, e é bem interessante. Comecei a torcer, mas você curte ver as camisas, por exemplo, a gente tem algumas aqui atrás, Peyton Manning, por exemplo, quando estava no Denver, essa do Marshall Lynch, eu tenho camisa do Joe Montana. Eu acho legal você cultivar esse tipo de coisa, que não é uma rivalidade diferente. Inclusive nos Estados Unidos, a gente costuma ver jogos com os torcedores lado a lado, né? Com exceção de alguns que tem uma tolerância um pouco, dos Raiders, por exemplo, tem uma intolerância em relação a outros, é normal você ver torcedores lado a lado nos estádios. Não, totalmente normal. Até acontece no caso dos Raiders de vez em quando em alguns jogos, mas não é a mesma coisa comparando com o Brasil, por exemplo. Então, inclusive no jogo dessa semana, eu não me lembro qual foi a partida, mas eu vi, era uma partida de dois times que não eram Raiders e eu vi um torcedor com a camisa do Raiders no meio desses torcedores. Então, além de todos os torcedores dos dois times, caracterizados, né, com aquelas maquiagens, fantasias que muitos levam para ficar
ali na frente. Então você vê uma mistura muito grande entre as torcidas. Lógico, existe a rivalidade, é o esporte mais popular dos Estados Unidos também, hoje em dia, né? Por muito tempo foi o beisebol, mas o futebol americano já há alguns anos é o que tem mais mídia, o que vale mais mundialmente também. O valor de mercado da NFL é maior do que da Major League Baseball, por exemplo, da NBA, até de ligas de futebol, comparando. Então, mas para os Estados Unidos existe muito essa cultura do futebol americano neles e as rivalidades entre as cidades, entre os times das mesmas divisões. Mas é uma rivalidade muito sadia, acho que é muito legal. O clima da NFL é sensacional e para todos que estão nos assistindo e ainda não conhecem, eu sugiro que assistam o jogo e tente não se apaixonar. Assista e tente entender um pouco das regras. Isso que ele falou do videogame é legal. Se você tem uma plataforma, um videogame, um PlayStation, um Xbox, enfim, tente entender um pouco, que muita gente não tem paciência. Eu não consigo entender as regras, por que para tanto, né? Porque um jogo tem 15 minutos em cada tempo, né? São 4 tempos de 15 minutos e efetivamente são 11 minutos com a bola efetivamente rolando, só sem parar, que é uma média que a NFL traz, mas vale muito a pena. E você falou dessa situação, a NFL é engajada em outras coisas também, né? Porque politicamente, fora dos Estados Unidos, você vê que a NFL ela provoca faixas contra o racismo, protesto como o Colin Kaepernick fez no ano passado, né? Durante o hino nacional e outros jogadores também, para quem não sabe, Colin Kaepernick era o ex-quarterback do San Francisco 49ers. Ele não cantou o hino, né, em protesto àquela história que um policial acabou matando um rapaz da raça negra e tem muito desse tipo de coisa, as frases de racismo o tempo todo. Então a NFL nesse aspecto é muito, muito engajada também nesse tipo de coisa. Cardão, falando da temporada, né? Você falou já do primeiro jogo, aconteceu na quinta-feira, né, no Thursday Night. O Patriots, atual campeão, aquela vitória espetacular diante do Atlanta Falcons, já larga como favorito, mas foi surpreendido. Estava bem no jogo, né? Até o terceiro período dava impressão que de novo ia dar uma sacolada no Chiefs e de repente toma um 21-0 no último período e perdeu por 42-27, né? Um primeiro jogo da temporada que foi surpreendente, né? Eu achava que o Pats ia passar o carro, como efetivamente estava. O que dá para pensar desse Patriots nesse de temporada? Falta de concentração? Ou é um jogo e na divisão ele vai seguir como sempre foi nos últimos anos? Como eu disse, acho que por conta da intensidade da NFL, muita gente acaba tentando transformar uma derrota, no caso dos Patriots, em algo maior do que é de fato. Acho que se fosse em outro time é uma outra situação. Agora, nos Patriots, por tudo que a gente viu nos últimos anos, a regularidade do time nos últimos anos, sempre chegando nos playoffs, ganhando a divisão, chegando no Super Bowl várias vezes nos últimos anos. Então, e com essa base de time, né, algumas poucas mudanças, mas a base comandada por Tom Brady e Bill Belichick, técnico. Então é um time muito bem estruturado. Eu acredito que a derrota ela faz parte do caminho. É muito difícil você passar uma temporada inteira sem vencer jogos. Ano passado, se eu não me engano, os Patriots perderam sem o Tom Brady ainda, mas perderam para os Bills no começo da temporada. E há 2 anos teve uma situação de derrota para os Chiefs também, que para muita gente já diziam naquele dia que estava acabando a era dos Patriots vencedor tal, e eles ganharam no mesmo ano o Super Bowl, né? Então eu não vejo como um grande problema, eu vejo mais méritos dos Chiefs nessa situação, nessa vitória. Eles souberam se aproveitar dessa situação, acho que uma situação que é normal no esporte, que é a situação de festa, em que o time que está na festa, às vezes sobe um pouco mais no salto, digamos assim. Não tenha sido exatamente isso nos Patriots, mas eu acho que o clima geral ali era de festa, de vitória, vamos ganhar, tá tranquilo. E os Chiefs souberam se aproveitar dessa situação, souberam segurar aquele primeiro tempo que foi mais intenso dos Patriots, perdendo de pouco, né, no primeiro tempo, e depois conseguiram no segundo tempo, num momento que os Patriots não esperavam, uma grande arrancada com jogadas que ninguém esperava, como big plays do Alex Smith, que é o quarterback dos Chiefs, e que ele não é um cara que costuma fazer essas grandes jogadas, mas fez nesse dia, passes longos, além do jogador de passe curto, né? De máximo 20 jardas, ele não costuma passar muito mais que isso. Então são coisas que ninguém esperava que acontecesse, e além disso, o Kareem Hunt, que é o running back calouro dos Chiefs, assumiu a posição por conta da lesão do Spencer Ware, e substituiu o Jamal Charles, né? Que saiu durante a off-season, né? Exatamente. No primeiro lance do jogo, ele sofreu um fumble, o Kareem Hunt,
Então todo mundo pensou, pô, um calouro no primeiro lance, já perde a bola, recuperado pelos Patriots, que quase saiu um touchdown, não, a defesa conseguiu segurar, foi só um field goal. Mas você pensa, a sua válvula de escape do jogo, que é o running back, já está com o psicológico abalado. Pelo contrário, ele fez uma das melhores estreias da história de um calouro na NFL, com touchdowns passando e correndo. Então, tudo deu certo para os Chiefs, porque eu acho que eles souberam aproveitar a situação, jogar no erro dos Patriots e venceram, se credenciam talvez para ir mais longe na temporada. Tomara, até porque nos Chiefs, para quem não sabe, tem o Cairo Santos, que é o único brasileiro da NFL. Nesse jogo ele teve vários chutes extra points, converteu todos. Até um deu um susto, né? Bateu na trave. Mas seria muito legal ver, quem sabe, um dia os Chiefs chegando no Super Bowl, quem sabe, com o Cairo Santos lá. O Cairo, que é o único brasileiro, efetivamente brasileiro, nascido. A gente teve até campeão do Super Bowl, né? Que nasceu em território nacional, mas tinha cidadania americana. O Cairo Santos nasceu no Brasil, foi para fazer a universidade, é um dos principais kickers da temporada, desde o ano passado, inclusive com a possibilidade de ir para o Pro Bowl, que é o jogo das estrelas, né? Não tão badalado quanto na NFL, na NBA ou no beisebol, mas o Cairo Santos é o brasileiro efetivamente lá. O Patriots começou mal a temporada, mas tem tudo para falar. E aqui no Arena Internacional, aqui na Arena NFL, a gente sempre vai dar dados da temporada, falar da rodada, o que aconteceu, desses jogadores importantes, com curiosidades também, né, já que a temporada começou. Uma dessas curiosidades, né, você falou de um kicker brasileiro. Num jogo do Monday Night Football, essa semana, que foi um jogaço, por alguns motivos, assim, eu vou explicar o porquê. Primeiro, foi o jogo entre Denver e Chargers. Foi o primeiro jogo da história dos Chargers com outro nome. Agora é Los Angeles Chargers, a vida inteira foi San Diego, quem torceu pro San Diego tá ainda revoltado com tudo isso. E o último lance do jogo foi um kick, né, um chute de um kicker que é americano, mas tem ascendência coreana. E ele acertou tudo no high school. É a maior média da história do high school do jogador, e ele foi e errou o primeiro. Tem esse tipo de coisa na NFL também, né? Alguns países começam a dar as caras também. Um coreano que errou um chute importante nesse jogo Denver e um brasileiro que brilha também. Sim, tem alguns jogadores europeus que jogam e já jogaram na NFL. Inclusive já teve a NFL na Europa também. Inclusive, falando em Europa, eu trouxe até aqui um item, olha só. Essa bandeira dos Jaguars. Porque... Jacksonville Jaguars, porque há 2 anos eu estive em Londres para acompanhar um jogo da NFL em Londres. Os Jaguars praticamente jogam todo ano lá, porque inclusive o dono dos Jaguars é dono de um time também na Inglaterra, e meio que já existe um clamor, ou pelo menos uma tendência de que a NFL algum dia tenha uma franquia lá, e que talvez essa franquia possa ser os Jaguars se movendo de Jacksonville para Londres, que seria um time de Londres. É uma tendência que até hoje eu acho que só não se confirmou por conta da distância mesmo entre Estados Unidos e Inglaterra, porque eu estando lá eu percebi o quanto o povo lá gosta da NFL. Na Inglaterra, o estádio lotado, né, o Wembley cabe 90 mil pessoas, estava lotado, e as pessoas em Londres realmente torcem para os Jaguars, é incrível isso. Eu não sei se é já pensando, vamos dar uma força para eles, porque quem sabe eles vêm aqui para Londres também. E foi muito legal, e durante essa minha estadia lá também, eu vi muita gente que torce para os Bills, era Jaguars e Bills o jogo, e pessoas que vão dos Estados Unidos para lá. Pelo que eu conversei lá, mais ou menos 5 mil pessoas devem ter saído naquele dia de Buffalo, né, para assistir o jogo em Londres. Então a torcida lá dos Jaguars era a torcida local, digamos, as pessoas em Londres. A torcida dos Bills eram americanos viajando para lá. Eu fiquei num hotel com vários torcedores dos Bills, inclusive. Então é uma experiência bem legal. Ou seja, a NFL está cada vez mais internacional. Existe até a possibilidade de um dia um jogo no Brasil. Muito se fala disso. Os dirigentes da NFL vira e mexe, falam sobre esse assunto. Acho que falta pouca coisa para isso acontecer. Falta talvez um pouco mais de estrutura brasileira para receber isso. Não só em estádio, né, mas num todo, porque o público está crescendo e eu acho que a tendência é que isso aconteça em breve. E isso é bacana, né? Porque a audiência mundial da NFL, global da NFL, já é impressionante. O Brasil é o segundo país que mais se fala da NFL fora dos Estados Unidos, né? Até muito mais que China, mais que os europeus, em questão de Twitter, em questão de Facebook, quando tem hashtags, o brasileiro está na audiência o tempo todo e não é de agora, né? Melhorou muito de uns anos para cá, até pelo número de partidas
que são transmitidas pela televisão, né? Eram em 2 emissoras, agora só no caso a ESPN. E isso é bacana pra caramba, porque quem não era interessado nessas modalidades começa a gostar, né? Começa a entender. Muita gente vai no Super Bowl para ver o show, de repente o último foi da Lady Gaga. Muita gente até brincou, mas é isso só, porque esse jogo para muito. Mas a tendência cada vez mais é crescer, e essa temporada já começou forte também, com essa proximidade também do torcedor que está cada vez mais acompanhando o esporte. Eu acho que se a NFL continuasse depois do Super Bowl, na semana seguinte, a gente teria ainda mais gente acompanhando aqui no Brasil, porque eu acho que muita gente assiste por conta do show, ou porque os amigos vão num bar para assistir. Era assim antigamente, tinha o Pro Bowl, que ele era numa semana depois, após. Só que ele perdia todo o interesse, porque os jogadores já estavam em férias, né? Quem participa do Super Bowl não participa. Quem joga o Pro Bowl não participa do Super Bowl. Mas eu acho que muita gente assiste e depois quer ver na semana seguinte outro jogo e não pode, né? Porque acaba a temporada. Mas eu até com a experiência do The Playoffs, eu vejo que muita gente nova chega nessa época aqui em setembro para assistir. Gente que provavelmente assistiu o Super Bowl, os playoffs com os amigos, no bar, foi assistir esse jogo por conta da Lady Gaga. Muitas mulheres cada vez mais chegando para assistir. Até desculpa te interromper, foram uma narradora nos Estados Unidos essa semana, né? Que narrou pela primeira vez um jogo na rodada da 1. NFL. E tivemos uma comentarista mulher também, Paula Vogel. A Paula, que falou na ESPN, então mostra que não tem sexo, não tem idade, todo mundo tá ligado. E isso eu acho que é outra coisa legal da NFL, porque isso, assim, como o esporte está crescendo muito internacionalmente, a NFL percebeu isso. Lógico, o jogo em si é um jogo entre homens, mas que mulheres também podem praticar entre mulheres, mas não tem porquê as mulheres também não estarem envolvidas como comentaristas, em comissões técnicas. Alguns times já tiveram experiências de mulheres na comissão técnica. Você sabe que eu já comentei o jogo? Lingerie Football League. Ah, sim. No canal Band que depois virou Legends Isso, Football League, né? Que para quem não conhece, é um futebol americano das mulheres lá nos Estados Unidos, num campo menor, uma arena menor, né? Mas jogam pra valer, cada uma com a sua posição, quarterback, running back, wide receiver, safety, enfim, não tem algumas regras diferentes. Mas lá também tem muito isso. E aqui no Brasil a gente já vê algumas equipes também com mulheres participando, né? Felizmente, assim, nesse modelo que você participou, lógico, os homens gostam, porque as mulheres estão de lingerie, mas eu acho que é uma imagem meio distorcida do que deveria ser o esporte em relação a mostrar mais o corpo da mulher do que o jogo em si. De qualquer maneira, aqui no Brasil, pelo menos a tendência está sendo diferente, e eu acho que isso é muito legal, porque existem já vários times de mulheres que jogam campeonatos de mulheres e que elas jogam full pad, né, que a gente chama, que é o mesmo jogo da NFL, ou seja, com os equipamentos, toda a roupa de jogo mesmo, jogando pra valer, dando porrada, não tem brincadeira entre elas. Além disso, tem a modalidade flag também, que tem para homens e mulheres aqui no Brasil, que é uma modalidade mais light, digamos assim, onde não tem tantas pancadas, é mais você puxa uma bandeirinha colocada aqui na cintura, né? Então, é meio que um aprendizado para todo mundo que entra no futebol americano aqui no Brasil. Mas hoje existe uma tendência muito grande aí de campeonatos crescendo no Brasil, muitas ligas já em um modelo quase profissional. Não é profissional porque a maioria dos times não paga salários para os jogadores, mas já tem patrocínios, deslocamentos grandes de viagem. Hoje a BFA é a liga principal de futebol americano no Brasil, entre homens, né? Mas também tem um campeonato brasileiro de mulheres, full pad. Então é uma tendência muito legal aqui de ver mulheres participando como comentaristas, jogando e tudo mais. Full pad, para quem não entende, é armadura completinha. Full pad. Do mesmo jeito que você vê um jogo da NFL com capacete, as ombreiras, a proteção de pernas, esse é o full pad. Chuteira, tudo. Sim, porque o flag, né, que não é o full pad, eles não precisam de todos esses equipamentos, né? Não tem toda essa proteção porque não tem pancada. Aqui no Arena Internacional, dentro deste Arena NFL, a gente falando da primeira rodada, falando dos jogos, das projeções, Ricardão. O Dallas ganhou a primeira contra a equipe do New York Giants, o jogo que foi em Arlington, né? Foi no Texas, em Arlington. Como que dá para prever esse Dallas nessa temporada, com o Ezekiel Elliott livre da suspensão por enquanto, né? Uma situação parecida ao que foi o Tom Brady 2 anos atrás com a questão das bolas murchas. E o Prescott, titular, né? O Zach Prescott, titular da equipe, já ganhou a primeira e até com certa tranquilidade do Giants.
E tem aquela questão dos Giants serem a pedra do sapato dos Cowboys. Sempre em primeira rodada acaba dando Giants. Né? Ano passado foi assim. E nos 2 jogos, na verdade, os Giants ganharam na temporada regular. Numa temporada que os Cowboys sobraram, né? Isso. Foram o time sensação da temporada regular, mas perderam na primeira rodada dos playoffs. Então, para os Cowboys, a missão esse ano é ir mais longe nos playoffs, porque eu acho que eles têm time para isso. E, no caso, o Elliott, se ele puder jogar, vai ser fundamental nessa caminhada para tentar chegar aos playoffs. A suspensão dele, a gente não sabe se vai voltar ou não. A perspectiva é que seja julgada depois da temporada apenas. Vem só, né? Como foi? Pelo menos é o que tudo indica no momento, mas isso é tudo muito dinâmico, envolve a justiça comum no momento. Para quem não sabe, o Elliott está sendo julgado por uma possível agressão à ex-namorada dele ano passado, antes de chegar na NFL, inclusive. Então, uma situação meio estranha, porque na justiça comum não foi condenado, por enquanto não há evidências quanto a isso, mas a NFL se posicionou em relação a isso. Eu acho que é uma punição, claro, opiniões são diversas. Eu acho que se foi antes dele jogar, deveria ser uma punição para ele, não para a equipe. E ele acaba sendo, o time acaba sendo punido porque ele é muito importante. Nos Estados Unidos a gente cansa de ver essas agressões, né? Jogador que tem muito problema, inclusive, mas é um jogador que faz muita falta e é um time que, se jogar o que jogou ano passado, tem tudo para ir longe. Então, com a base mantida, praticamente manteve a base principalmente ofensivamente. A linha ofensiva dos Cowboys é muito forte. Para muitos, inclusive, a linha ofensiva é mais importante do que o Prescott e o Elliott. Porque os dois foram calouros na temporada passada, né? Foi a primeira temporada deles na NFL e eles já destruíram. E para muita gente, outros teriam destruído também se naquela condição. Eu acho que tem muito mérito dos dois também, porque não é fácil você estrear na NFL como os dois estrearam. Ainda mais o Prescott, né? Porque é uma escolha de quarta rodada de draft. Então, normalmente, não é um jogador em evidência. E ele substituindo o Tony Romo. Exatamente. Né? Então, ele ainda entrou numa pressão maior em substituir o quarterback titular. E, além de substituir, quando o Romo voltou, estava saudável, ninguém queria o Romo de volta. Então, ele jogou tão bem que mostrou para o time que ele era o cara para aquele momento. Depois, nos playoffs, o time perdeu, mas acho que não por culpa deles. Então, é uma situação agora, eles como segundonistas, jogando segunda temporada na NFL, vamos ver se eles conseguem manter essa tendência, a qualidade que eles fizeram na temporada passada. No primeiro jogo já fizeram. Deus te ouça, Ricardão. Tudo as Cowboys vai para as cabeças que não ganham título desde 1996, quando ainda tinha Troy Aikman, faz tempo, quando tinha Deion Sanders, quando tinha Emmitt Smith, quando tinha Michael Irvin, Alvin Harper, Derrick Johnston, comandado pelo grande Jim Jones, o grande Dallas Cowboys. A gente falou de alguns jogadores e tem 2 que nessa temporada chamam a atenção, 2 running backs que voltam com outras equipes. Um parou de jogar, o outro teve muitos problemas de lesões. Eu estou falando do Adrian Peterson e do Marshawn Lynch. Marshawn Lynch jogando agora com o Raiders e o Adrian Peterson deixando Minnesota. O que dá para pensar desses 2 caras? Né? São feras, jogam muito. São grandes jogadores. Inclusive, no The Playoffs a gente faz podcast semanalmente. E um dos assuntos na off-season foi a comparação entre os dois, porque realmente são 2 situações parecidas de jogadores que jogaram muito recentemente, mas que há dúvidas para eles esse ano. O Lynch, porque ele se aposentou por 1 ano, ele no meio de um Super Bowl, ele anunciou pelas redes sociais que ele estava se aposentando, né? Inclusive, no The Playoffs deu mais audiência a matéria dele se aposentando do que o jogo do Super Bowl, para você ver o tanto que ele envolve de emoção, é um grande jogador mesmo. E o Peterson, ele não se aposentou nem nada, mas ele saiu numa situação ruim dos Vikings, uma situação de baixa em que o time não quis continuar com ele. Então, os dois têm interrogações sobre a cabeça. O Peterson, na primeira rodada, não foi bem. Eu, como torcedor do Saints, posso falar isso. A linha ofensiva do Saints também não ajudou, mas ele foi mal, bateu boca já com o técnico Sean Payton ali na sideline. Os dois tentaram pôr panos quentes, mas foi bem claro isso, porque o Peterson esperava ser mais acionado e como não estava dando certo o jogo corrido, o Payton tirou ele dessas jogadas e ele estava ali só de figuração na maioria dos lances, até porque ele é um cara muito visado. Então, e ainda estreou contra os Vikings, que é o ex-time dele. Exatamente. Ou seja, todo mundo já sabe como ele joga. É um jogo de Monday Night, né? Então, que tem uma audiência espetacular. Todo mundo assistindo essa partida, ainda mais por esse reencontro. Então é lógico que ele ia ter muita dificuldade para jogar. E vamos ver como será a sequência dele no Saints. Agora o Marshawn Lynch não, ele já foi bem na primeira rodada, daquele jeito que a gente conhece, né? O The Beast, já quebrando tackles, passando por cima de todo mundo. Não conseguiu touchdown nessa partida, mas se eu não me engano ele registrou 78 jardas, um número razoável. Ele já fez mais, ele
teve temporadas que ele fazia mais de 100 jardas todo o jogo, Sim. mas eu acho que pro esquema dos Raiders que venceram os Titans nessa partida, já é um reforço bem interessante, até porque o time tem o Derek Carr como quarterback, então é um cara que acerta passes como ninguém. Então quando você tem um running back com o nome que tem o Lynch, com a potência dele, os adversários prestam muita atenção nisso e acabam liberando espaço também para os passes, né? E essa dupla é muito interessante, Derek Carr e Marshawn Lynch. Derek Carr, até a semana passada, era o maior salário da NFL, até a renovação do Matt Stafford, né, o quarterback do Detroit Lions, que é o jogador mais bem pago da história da NFL. Muita gente até achou estranho, que não é um top 5 dos quarterbacks, né, da NFL, um cara que tem muito talento realmente. O time não ajuda tanto, né, não consegue boas campanhas, mas são um cara muito bem pago, ganhando quase 30 milhões de dólares numa temporada. Ele ganha mais que o Tom Brady, para você ter uma ideia. Bem mais. Inclusive o Tom Brady, ele não é nem o 10º, ele não está nem entre os 10 quarterbacks mais bem pagos da NFL. E é uma situação que quem não está começando a acompanhar agora acha estranho. Pô, o cara que é considerado o maior da história por muitos não é o mais bem pago e não está nem entre os mais bem pagos, porque o contrato dele primeiro foi firmado há algum tempo, Sim, numa outra situação. Tem isso, e também tem a situação do próprio Brady. Ele é um cara muito do time, dos Patriots, de grupo, ele é quase um dirigente ele dentro divide, do campo. né? Ele paga, ele ajuda a linha ofensiva dele, Da TV de presente. Da TV de presente, porque, cara, claro, quem recebe muito na NFL são os caras, os astros, né? O quarterback, um wide receiver, um running back, mas tem muitos jogadores de defesa, né? Os safeties, uns linebackers ou a própria linha ofensiva que às vezes acaba recebendo muito. Não é uma regra, são apenas alguns, né, que recebem. Quem praticamente pega muito mais na bola é quem ganha dinheiro. Aqui no Arena Internacional, esse é o Arena NFL, a gente falando pela primeira vez nessa temporada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no YouTube Arena Fanáticos, no Facebook também Arena Fanáticos. Toda semana a gente vai bater um papo muito legal sobre o futebol americano. O que dá para esperar do seu time na temporada? E já ter seu palpite para o Super Bowl nessa temporada, Ricardão? Bom, pro meu time, só tô coçando a cabeça já aqui, tô preocupado, porque já nesse primeiro jogo eu esperava uma evolução contra os Vikings, apesar de ser um jogo dificílimo fora de casa e tudo mais, principalmente da defesa, porque o ponto fraco do Saints na temporada passada foi a defesa. Eu acho que para todo mundo, se você perguntar para 10 amantes de NFL, 11 vão dizer que os jogos mais legais de assistir eram os do Saints na temporada passada, por causa da defesa do Saints, que proporciona muitos pontos para o adversário, e por causa do ataque com o Drew Brees. Então todo jogo era 40-35, teve uns 52-49, teve field goal retornado para touchdown do time adversário. Então várias situações que, na verdade, é extra point retornado para 2 pontos, né? Mas então sempre coisas alucinantes aconteciam. Nesse primeiro jogo a defesa não foi tão ruim quanto na temporada passada, mas também não foi bem, e o ataque decepcionou um pouco, né? Então eu tô esperando, depois desse primeiro jogo, vai pegar os Patriots agora, no segundo jogo. Eu acho que não vai para os playoffs. O jogo vai ser no Dome, né? Sim, vai jogar em casa, mas eu acho que com os Patriots mordidos pelo que aconteceu no primeiro jogo, tô esperando derrota provavelmente. E é isso, tentar vencer os jogos dentro da divisão para, quem sabe, beliscar uma vaga de wild card. Acho que é a meta aí para o New Orleans Saints. E do Super Bowl, muito difícil, né? A gente prever alguma coisa. Pra mim, antes do começo da temporada, eu tinha certeza que os Patriots seriam um representante da AFC. Aí tem essa coisa, perdeu o primeiro jogo, a gente já fica meio... Nossa, será que é tudo isso mesmo? Porque tem os Steelers, que ano passado não tiveram Le'Veon Bell, por exemplo, no jogo... No grande jogo na final da AFC. Patriots, né? Então, quem sabe com ele poderia ter sido diferente. Com essa dupla, com esse trio, né? O Big Ben Roethlisberger, o Antonio Brown e o Le'Veon Bell, que renovaram o contrato, é um trio dificílimo de separado. Né? Um time muito bom. Agora draftou o irmão do J.J. Watt, o T.J. Watt. Já estreou com 2 sacks e uma interceptação na primeira semana. Um baita jogador. O J.J. Watt falou que o irmão é melhor que ele. Né? Então acho que os Steelers podem ter um ganho aí na sua defesa. A AFC tem os Raiders também, que é um time que eu aposto muito que pode... Ano passado o Derek Carr se machucou antes dos playoffs. Verdade. E aí perdeu na primeira rodada. Eu acho que com o Carr seria diferente a história. Então a AFC tem essa briga, e na NFC tá muito mais aberto ainda, porque são times muito parelhos, não dá para apontar um só, como a gente vê os Patriots como o principal favorito. Na NFC, Falcons, né, foi o campeão ano passado, tem tudo para talvez brigar de novo. Manteve, né? Matt Ryan, manteve a base. Freeman. O Freeman, o Julius Jones, todos estão lá, então... Então é um time muito forte, mas talvez mais visado do que no ano passado, vai ter dificuldades.
Packers, timaço, principalmente por conta do Aaron Rodgers, já ganhou na primeira semana do Seahawks, que é um adversário direto também que pode estar nessa briga. Dallas Cowboys, com certeza. E é por aí, eu acho que esses são os times favoritos que têm chances desse ano chegarem ao Super Bowl. Acho que não deve fugir muitos desses, mas ano passado ninguém colocava o Atlanta Falcons, por exemplo, no Super Bowl no começo da temporada. No decorrer da temporada, ok. A gente foi vendo essa tendência. Um ataque fantástico, né? Se mostrou acima até do que se esperava. O Matt Ryan, que sempre foi uma promessa de grande jogador, estourou de vez na temporada passada, foi o MVP. Tem tudo para esse ano continuar jogando assim. Então, às vezes, surge um Atlanta Falcons, como foi ano passado, que é um time que todo mundo sabe que é bom, mas que falta dar um passo acima. Vamos ver quem pode ser esse time esse ano. Tem gente que fala, às vezes, do Detroit Lions, por exemplo, por causa do Matt Stafford, mas acho que ainda não é para tanto. Também acho que não. Minnesota Vikings, são potenciais surpresas aí. O fato é que São Francisco 49ers e New York Jets não estarão no Super Bowl, né? Que são sacos de pancadas. Eu adoraria que o Super Bowl 2018 fosse entre Dallas Cowboys e Pittsburgh Steelers, lembrando 22 anos atrás, o último título do Dallas. Mas pode acontecer. Pode acontecer, mas são outros tempos. E a gente vai, claro, falar durante toda essa temporada. Estamos só em setembro, tem outubro, novembro, dezembro, janeiro. Tudo para acontecer. Ricardão, cara, que prazer. Prazer foi te meu. ter aqui. Passa suas redes sociais para a galera que quiser bater um papo com você, com a galera do The Playoffs. E tamo junto. Vamos começar esse projeto agora para falar da NFL, as outras modalidades, porque aqui é a Arena Internacional. Começando pela NFL, daqui a pouco tem muita coisa também. Sim, vamos falar muito de NFL, começando agora a temporada, curtir cada semana, cada rodada de NFL, como eu disse, muita intensidade, então a gente curte cada jogo de uma maneira única. Então convido a todos vocês que gostam de NFL, que estão começando a acompanhar agora, para visitarem o theplayoffs.com.br, principal portal de esportes americanos do Brasil, falando de todos os jogos. A partir dessa temporada, a gente fala de todos os jogos da NFL, pós-jogo, de todas as partidas. Então, de alguma forma, contemplando a torcida de cada um dos times, né? Ano passado a gente fazia de alguns jogos, dos principais, e aí o cara que torce para os Jaguars, por exemplo, não falou do meu time hoje Todo e tal. mundo, né? Então, não, desse ano a gente está fazendo matéria de todos os jogos, com uma equipe completa e acompanhando as partidas. Então, além disso, a gente tem uma área no site que é o Entenda o Jogo, que é uma área onde a gente explica um pouco de regras, do funcionamento da liga, não só da NFL, mas das outras ligas americanas também. Mas para quem é fã de NFL, tem essa possibilidade de entender um pouco como funciona o ataque, o que cada posição representa. Enfim, a numeração, né, para quem não sabe, tem numerações fixas para cada posição. Então, algumas coisas que a gente explica lá. Então, você que está começando, convido para que esteja lá com a gente, acompanhe o Entenda o Jogo, acompanhe as matérias. E para quem já é veterano e ama NFL, também vale a pena acompanhar o The Playoffs para ficar sempre por dentro das novidades, a cobertura semanal. Estamos nas redes sociais também, Instagram, Twitter e Facebook como @ThePlayoffsBR. Legal. Esse, portanto, o Ricardo Pilate, do The Playoffs. Pilate. Deixa eu acertar teu nome. Pilate. Ricardo Pilate, torcedor do New Orleans Saints. Ele que também torce para o New York Knicks na NBA. E no beisebol, para qual? New York Yankees. Grande. Aí você fez uma ótima escolha. O maior vencedor da história. 27 títulos para o grande New York Yankees. A gente vai falar muito do beisebol também. Eu sou Fernando Camargo, ao lado do Ricardo Pilate. Esse foi o Arena NFL dentro do Arena Internacional. E o nosso canal é Arena Fanáticos, porque todos somos fanáticos pelo esporte e a gente se vê em breve.